Minha mãe e meu pai dependiam de cesta básica para viver. E eu não queria aquilo para mim. Eu queria ter uma indústria para dar emprego pro meu pai. Eu tenho uma indústria farmacêutica. Meu pai não viveu para ver isso. Mas eu cumpri minha promessa. Com 20 anos de idade, eu tinha coleção de cheques sem fundo. Com 24 anos, eu já tinha toda a minha vida estabilizada. Com 27 anos, eu consegui juntar o meu primeiro milhão. Com 30 anos, eu já tinha alguns milhões para comprar os 50% da fábrica. Eu sou sócio-diretor em 50% de ativos de uma indústria química e farmacêutica, que era a empresa que eu era funcionário. Eu entrei nessa empresa em janeiro de 2000 como responsável técnico já. Eu era químico responsável. Eu era o gestor da fábrica e o responsável técnico da empresa. Se você pegar um produto químico, vem o nome aqui, ó, químico responsável. E ele responde por aquele produto, cível, criminalmente, e inclusive ele responde pelos processos internos da fábrica. Então eu era químico responsável da empresa e juntamente com isso, eu comecei a empreender no ramo de suplementação esportiva, montando lojas de suplemento. Montei uma loja, montei duas. Chegou um momento que eu tinha 7 lojas de suplemento e uma distribuidora. Não é a época que o online ainda não existia. De onde que veio essa primeira loja? A primeira loja veio de um trauma. Eu trabalhava numa empresa, num laboratório, também era responsável técnico desse laboratório, e eu sempre fui uma pessoa muito obcecada no trabalho, desde garoto. Então eu era o primeiro a chegar, o último a sair, extremamente competitivo dentro da empresa, extremamente obcecado por processos, por aprender mais e por entregar. Então eu era o melhor funcionário da empresa e surgiu a oportunidade de fazer um curso incrível no Rio de Janeiro. Todos os meus colegas davam como certo eu ser o escolhido para esse curso. Inclusive eu também estava tranquilo. Afinal de contas, ninguém produzia mais do que eu. Eu tinha um chefe militar e ele era um cara muito sargento, muito general, de poucas palavras. Chegou no dia de ele escolheu uma das minhas assistentes pro curso. E eu fiquei profundamente decepcionado. Subi até a sala dele e tomei coragem, porque nós morríamos de medo do homem. Tomei coragem e perguntei para ele por que eu não tinha sido escolhido. E eu gostaria de saber para eu poder melhorar e evoluir para poder merecer isso. E aí ele virou para mim e falou assim: eu não posso ficar sem você aqui no laboratório. As coisas aqui não vão funcionar sem você. E aí eu falei assim, poxa, aqui não tá meu futuro. Desci, chorei feito uma criança no banheiro, porque ele destruiu meu projeto. Meu projeto era construir uma carreira ali e empreender ali. E eu tinha um filho de 5 meses, cara. Morava de aluguel, fudido. Fui lá no outro dia pedir demissão. E aí, cheguei em casa e aquele terror, né? Todo mundo queria me matar, tudo tal, pela minha atitude e tudo. Ele me ligou, pediu pra eu voltar e falou assim, olha, se você treinar alguém pro teu lugar, porque ele começou a ficar perdido. Essa é a vantagem quando você também vai assumindo processos, né? Você vai assumindo o processo dentro da empresa, a empresa gera uma dependência de você. A empresa tinha uma dependência do meu trabalho muito grande. Ele falou, olha, se você treinar alguém pro seu lugar, eu demito você e você tem aí todas as suas rescisões e todos os seus direitos trabalhistas em mãos. Ok, treinei alguém pro meu lugar, demorou aproximadamente 30 dias, recebi R$4.500. Esses R$4.500 viraram uma primeira loja. Abri a loja com R$4.500 e entrei nessa empresa, que eu sou sócio. Então, o dinheiro da loja, eu fui abrindo outras lojas. Mas a ideia de montar a loja foi porque você tomava suplemento? A ideia de montar a loja era porque eu conhecia desse mercado. Eu entendia disso. Já treinava desde os meus 16 anos de idade. Consumia suplementação. E entendia o que as pessoas queriam na suplementação esportiva. Eu entendia daquilo. E consegui identificar um local que eu via potencial para poder ter um comércio desse ramo. Pelo volume de academias que tinha e pela falta de uma loja nesse segmento. E aí montei a primeira loja, trabalhando na empresa, deixava o dinheiro lá, montei a segunda loja, montei a terceira loja e cada loja que eu montava eu fazia um mapeamento de todos os locais, da forma, da capacidade de retorno que aquele local tinha para o comércio. Chegou um momento que eu tinha 7 lojas e tinha uma distribuidora. O que é uma distribuidora? Eu comprava grande quantidade de produto das fábricas e vendia para lojas pequenas que não tinham ticket para comprar direto da fábrica, porque a fábrica exige um faturamento mínimo. Então eu colocava uma margem muito baixa, só que melhorava muito meu poder de compra dentro da fábrica. E melhorando meu poder de compra dentro da fábrica, eu tinha lucratividade nas lojas. Então meus preços eram mais baixos, com margem de lucratividade equivalente ao meu concorrente, mas meu concorrente não conseguia pegar. Por quê? Porque a minha cadeia de distribuição sustentava esse ecossistema. E aí eu fui girando e fui guardando dinheiro. Em 2008, o meu então diretor negociou 50% da fábrica dele com o grupo alemão. Só que salvo por uma cláusula contratual, do contrato social, a minha sócia, ela teve a oportunidade de entrar nessa briga e impedir essa venda. Porque dentro do contrato social, noteava que ela tinha que concordar com a empresa que estaria assumindo os outros 50%. E ela conseguiu virar o jogo pro meu lado. Só que o meu diretor na época, ele não entendia, e não sabia, e não aceitava que eu teria dinheiro para isso. Afinal de contas, eu era funcionário dele. Ele não tinha noção das outras atividades que eu tinha. E eu sentei para negociar com ele e eu tinha boa parte do capital. Foi alguns milhões. Mas o mais interessante é que a minha vida aconteceu tudo muito rápido. Com 20 anos
anos de idade, 20, 21 anos de idade, eu tinha coleção de cheque sem fundo, cara, pra poder dar conta da faculdade. Eu lembro de uma época eu sentar e contar, do Banco Real, na época. Banco Real, eu tinha 68 cheques sem fundo. Cheque sem fundo que eu tinha passado mesmo, caloteiro mesmo. Tinha que pagar a faculdade e saía pedalando. Com 20 anos eu tinha 68 cheques sem fundos. Com 24 anos eu já tinha toda a minha vida estabilizada. Com 27 anos eu consegui juntar o meu primeiro milhão. Com 30 anos eu já tinha alguns milhões pra comprar os 50% da fábrica. Por que você fez seu primeiro milhão com 27? Por causa das lojas. Não foi o salário. Chegou um momento que as minhas lojas eram tão fortes e a minha distribuidora tão forte que eu sentava com os meus amigos e eles falavam assim, cara, não entra na minha cabeça porque você continua funcionário dessa empresa. Não entra, não tinha sentido. Então, na verdade, dentro da empresa, eu era um funcionário. E, teoricamente, não me alçava a ideia de me tornar sócio. Isso foi muito rápido. Mas você acha que o dinheiro compra felicidade, Cariani? Eu acho que o dinheiro compra 3 coisas que são bem importantes e que estão atreladas à felicidade. Primeiro, segurança. Segurança te traz paz, e paz é um grande amigo da felicidade, na verdade. É tirar a tua felicidade, tirar a tua paz. O dinheiro realiza sonhos. Quem é um grande amigo também da felicidade? Realiza sonhos. Dinheiro compra a oportunidade de você ajudar as pessoas que você gosta. Quem tem um coração bom e ajuda pessoas que ela ama, pô, isso também traz felicidade. Sim. Então eu acho que o dinheiro, ele traz coisas que são muito parentes próximos da felicidade. Agora, a felicidade é um estado de espírito, né? Então, eu acho que a palavra felicidade pra cada um é tão relativo. Por exemplo, eu sou feliz por ter uma vida regrada. É meu. Se você começar a me levar pra um monte de lugar e eu começar a perder as minhas regras da vida, eu começo a ficar chateado. Porque eu fui criado assim. Então, eu gosto de acordar no mesmo local, fazer minha atividade física em jejum, ir pra minha empresa. Assim, qual é a minha vida? Eu acordo 6:30 da manhã, faço meu cardio em casa. Termino de fazer meu cardio, eu tomo meu café da manhã, tomo banho, vou pra fábrica. Chego na fábrica 8:30 da manhã, mais ou menos, saio da fábrica 3:30. Vou pro meu centro de gravações. Faço meu treino, faço as gravações, faço o podcast, chego em casa 9 horas. Chego em casa de 9 horas, brinco com meus filhos. Quando for 11:30, mais ou menos, meia-noite, tô indo dormir. Então, isso me faz feliz. Quando eu saio disso pra um compromisso fora, por exemplo, eu fui dar uma palestra em Rondônia. Nós ficamos 3 dias sem dormir. Cara, fizeram uma logística tão louca lá que, por exemplo, eu dormi quinta-feira à noite e acordei 6:30 da manhã na sexta, certo? O voo era às 10 horas, atrasou pra meia-noite e meia. Aí tinha conexão em Manaus, cheguei 4 horas da manhã em Rondônia. Cheguei 5:30 no hotel. Eu subi, tomei banho, me troquei e desci pra tomar café. Aí eu falei assim pro Muso, vamos pedir pros outros palestrantes começarem, vamos começar depois do meio-dia, a gente tá virado. Chegou o organizador, ele falou assim, ó, só vocês são os palestrantes. Aí eu entrei às 9, começou às 9, saí às 10:30, fui pra um podcast, saí às 12:30, o Muso entrou lá, ficamos virados. Em resumo, o nosso voo de volta era de sábado pra domingo às 3 horas da manhã. Eu cheguei em casa 12:30. Quando eu cheguei em casa 12:30, minha família tava na casa de praia. Aí eu catei o carro e ainda desci pra praia. Então, isso me abala. Ah, uma situação esporádica? Ok. Se você fizer disso no meu dia a dia, eu já não sou um cara feliz. Agora, ao que você atribui o seu sucesso, cara? Rotina, mas principalmente disciplina. Thiago, eu sou a pessoa mais disciplinada que você conhece. Eu garanto pra você. Eu sou a pessoa mais disciplinada. E desde os meus 11 anos de idade, quando eu entregava panfleto, todos os meninos que entregavam panfleto comigo, jogavam no bueiro. Eu entregava todos os panfletos. De forma ágil, concreta e rápida. E por um motivo principalmente. Porque minha mãe e meu pai dependiam de cesta básica pra viver. E eu não queria aquilo pra mim. Me chocava ver a minha mãe debruçada sobre o rádio, chorando na oração do meio-dia do Paulo Barbosa, não sei nem se ele é vivo ainda, pedindo para as coisas em casa melhorarem. Meu pai, acamado, 38 anos dentro da mesma empresa. Meu pai teve primeiro e único emprego. Entrou como faxineiro e terminou como operador de processos. Saiu da empresa porque a empresa retornou para os Estados Unidos, para sua sede. E, em 1988, um homem de 55, 56 anos de idade já não servia mais para o mercado. Um AVC, um ataque cardíaco, sequelas, meu pai doente em casa. Meu pai doente em casa, minha mãe fazendo faxina, pedindo para as coisas melhorarem e os meus parentes entregando cesta básica. Aquilo me deixou traumatizado. Posso usar esse termo? Então eu sou extremamente disciplinado e sempre fui, desde criança. Com 12 anos de idade eu já sabia qual era o curso que eu ia fazer, que era química, motivado pelo meu pai, que me levou para conhecer a fábrica. E quando eu conheci a fábrica eu fiquei alucinado por aquilo e eu fui construindo tudo aquilo. Com 12 anos meu pai perdeu o emprego e aí foi todo aquele trabalho. Com 14 anos eu já estava no curso técnico em química, que eu passei numa instituição. Com 17 para 18 anos de idade eu já estava formado em técnico, já estava trabalhando na área de laboratório, já fui emendando. Eu sou formado em química, formado em administração de empresas com ênfase em marketing, formado em educação física, fora as pós-graduações que eu fiz em cada área. Então eu sou muito disciplinado, estudo até hoje. Atualmente estou fazendo uma pós-graduação em metabolismo e emagrecimento e levo a minha vida com muita disciplina.
Por isso que eu falei pra você que me deixa muito bagunçado quando vai alterando ali os meus dias, os meus horários. Porque uma pessoa disciplinada, ela vive de rotina. Eu não acredito numa pessoa usar o termo disciplinada se ela é incapaz de construir uma rotina pra ela. E rotina não necessariamente é fazer as mesmas coisas todos os dias. Rotina é a sua capacidade de organizar o seu dia, colocar tudo que você tem pra fazer, de preferência começando pelas tarefas mais difíceis e chegar lá no final do dia, à noite, matei, vamos pro próximo. E ter satisfação disso. Eu sou obcecado por disciplina, obcecado por pessoas capazes de realizar o que cumprem, porque hoje é muito comum. Você assume 4 compromissos, 5 compromissos por dia e depois você perde metade do seu tempo desmarcando esses compromissos. Como é que você dá conta de todos esses compromissos? Acima de tudo, sendo disciplinado, aprendendo a cumprir horário e ser extremamente, o quê? Ligado numa rotina. Então, quando as pessoas falam assim, eu não tenho tempo para uma atividade física, é que não é prioridade para você. Cuidar de você não é prioridade. Só que eu tenho uma seguinte concepção. Para mim, um homem de sucesso está ligado em 3 pilares. O pilar da carreira é importantíssimo. O que seria de mim, da minha autoestima, daquilo que eu reconheço sobre os meus valores, se a minha carreira tivesse sido um fracasso? Isso é uma prioridade para mim. Para muitas pessoas não é. Eu tenho um tio que passou na USP, fez faculdade na USP, e ele tinha um sonho, morar no mato, morar no meio do mato. E quando ele se formou, ele foi morar no meio do mato. E mora no meio do mato até hoje, dando aula, dá poucas aulas, o suficiente para ele ter a renda dele, mas ele é o quê? Feliz. Eu sou feliz com a minha carreira, com o que eu construí. Eu queria ter dinheiro, eu queria ter condições financeiras, eu queria ser rico, eu queria ter uma indústria, eu queria tudo isso, eu consegui tudo isso. Eu queria ter uma indústria para dar emprego pro meu pai. Coincidentemente, eu tenho uma indústria farmacêutica. Meu pai não viveu para ver isso, mas eu consegui cumprir a minha promessa com 12 anos de idade. Eu cumpri minha promessa. Segundo, um cara capaz de dar atenção e cuidar das pessoas que são importantes para eles. De que adianta você ter dinheiro e o seu filho ver você como um caixa eletrônico, que você trocou o seu tempo por dinheiro com ele. Então, eu chego em casa todos os dias, é uma prioridade para mim. Eu tenho um filho de 23 anos de idade que é meu amigo, já mora sozinho, mas tô sempre com ele. Eu tenho um filho de 10 que precisa de mim. E eu tenho uma bebê de 1 ano e 2 meses que precisa de mim. Então eu tenho que dar atenção para eles, eu tenho que cuidar deles. 40 minutos ao dia, 40 minutos ao dia, mas não é assistindo TV, é interagindo com eles. É entregando o que eu tenho de melhor para eles, que é o meu tempo. E terceiro, cuidar da sua saúde e cuidar de você. Porque você também tem que cuidar de ti, da tua autoestima, da tua saúde, da tua estética, da tua longevidade. Esses 3 pilares são prioridades para mim. Então eles fazem parte da minha rotina. Então eu tenho que ter tempo para minha atividade física, porque cuidar de mim faz parte do pilar. Eu tenho que ter tempo para fazer uma alimentação saudável. Ah, eu não tenho tempo, mas eu tenho dinheiro, então as pessoas fazem para mim. Eu tenho cozinheira para fazer minha comida, porque é uma prioridade para mim. Então eu coloco esses 3 pilares em prioridade. Não é só a questão financeira. Eu poderia ganhar muito mais dinheiro? Claro que eu poderia. Mas isso é o que me faz feliz.